cresço muito com mal entendido, com pessoas falando coisas que não são verdade, sabe? Se você quiser me julgar por uma coisa que eu fiz, tudo bem. Agora, se você quiser colocar palavras que eu não falei, se você quiser inventar coisas que não estão acontecendo, eu fico muito chateada mesmo. Principalmente porque eu sei o peso que esse assunto tem, eu sei que tem pessoas sérias aqui no YouTube mesmo que lidam com essa questão da Goécia e tal, e eu tô vendo muita gente aproveitando esse gancho dos meus vídeos e por eu ter lidado com isso e a Pombagira ter estado nesse meio, vocês estão usando isso para falar mal da Goécia, para falar mal das pessoas que lidam com isso. Então, eu não gosto de injustiça, gente. E essa questão do quadro é uma coisa que eu já ia fazer, eu já falei com vocês que eu ia fazer, certo? Vocês estão me perguntando o que aconteceu a respeito do quadro, qual a minha nova visão a respeito do quadro, já que hoje em dia eu já tenho a visão sem a máscara que a Padilha usa, eu tenho a visão real de quem é Maria Padilha, e dos Exus e Pombagiras e do que eles podem causar nas pessoas, então, incluindo em mim mesma. Então, qual a minha visão a respeito daquele vídeo, daquela situação envolvendo o quadro e a Goécia? Primeiro de tudo, eu quero só falar para vocês que eu errei mais uma vez. Por que eu errei? Na época que eu fiz esse quadro, eu tive o contato e até a tentativa de auxílio de magos, de pessoas que lidam exclusivamente com Goécia, com magia e ocultismo de um modo geral, que não Umbanda e Candomblé, entendeu? São pessoas que têm, dentro dessas linhas, uma experiência muito mais vasta do que a minha, né? E essas pessoas, muitas dessas pessoas, na verdade, vieram me alertar acerca do fato de que a entidade Pombagira nada tem a ver com a Goécia. E que o fato de eu, como eu mencionei no vídeo, né, a Pombagira ter me ajudado naquela situação é uma coisa que não condiz com a realidade, não condiz com a lógica da Goécia, entendeu? É como se eu dissesse que no meio de uma feitura de candomblé entrou um caboclo para ajudar ali na situação. Não existe, entendeu? Não faz sentido. Quando essas pessoas me falaram isso, eu no alto da minha cegueira ainda, o pouco que restava de sentimento da minha parte por eles e de confiança, ainda era forte. Então eu bati de frente com essas pessoas e eu falei, pô, não é verdade. Na verdade, eu acho que você está enganado, porque como você não mexe com isso, você deve não estar entendendo que ela tem esse poder sim, né? Então, por quê? Porque eu acreditava cegamente no que Maria Padilha me falava e no que as outras entidades me falavam. Então, nessa época, embora eu já tivesse desconfianças, já tivesse decepções a rodo, eu ainda confiava. Eu tive a ousadia de falar para essas pessoas que elas estavam erradas. E teve magos, inclusive, que chegaram a me mandar e-mail, chegaram a falar comigo aqui mesmo no canal. Teve gente que eu não respondi, porque eu achei até que a pessoa estava sendo inconveniente de querer me dizer que a Padilha não podia estar envolvida ali naquele momento Goécia, digamos assim. E a realidade é que ela não pode mesmo, né? Ela não pode mesmo. No vídeo do quadro, quem assistiu o vídeo do quadro percebeu que o equívoco geral se deu no momento em que eu falei com ela a respeito do quadro que eu havia pintado e ela havia me negado que tinha sido ela, certo? Ela falou, não, eu não te dei autorização de fazer isso, eu não falei com você sobre isso. E eu falei pra vocês, gente, eu com tanto tempo de mediunidade, né, da vidência aberta, eu me enganei acerca de um espírito com o qual eu lido direto. Então esse meio é delicado, eu até alertei vocês sobre isso, né, sobre essa complicação, porque na verdade eu achei que eu tivesse firmado um acordo feito tudo certinho da Goécia e tal, mas que no meio desse acordo ela também estaria me ajudando, né, mediando as coisas, e na verdade ela falou pra mim que não foi ela, ou seja, ela deu a entender que eu, sem querer, eu acabei atraindo uma outra entidade, um outro espírito, um ser, no caso, maligno, e que ela havia me ajudado a combater aquilo, né? Quem assistiu o vídeo do quadro entendeu isso, certo? Quando eu comecei a cair na real acerca de quem era Exu Pombagira,
Quando aconteceu no ano passado mesmo o lance acerca do meu gato preferido, né, que ela meio que me deu tipo um intimato, né, uma ameaça. E quando começou a acontecer muitas coisas absurdas pelo fato de eu me recusar a continuar trabalhando com eles, né, paralelo a isso, eu comecei a estudar muito mais a respeito da Goécia. E eu comecei a ouvir muito o que as pessoas mais experientes do que eu, nesse sentido, estavam dizendo. Aí eu fui, né, eu abaixei minha bola, né, eu botei a minha viola no saco e comecei a tentar entender o que estava por trás desse mecanismo. O problema todo que eu tive referente à Goécia se deu por conta da Maria Padilha. O tempo todo, esse tumulto todo que aconteceu ali, foi por causa dela. É como se, exatamente como o mago me mandou até no e-mail. Ele falou pra mim, olha, eu acho que essa sua entidade, ela embarreirou o seu contato com esses daimons. Ela meio que tomou a frente, ela se meteu ali, na verdade. Outro fato importante para o qual ele me alertou é que ele falou, olha, por mais que você tenha a sua questão no santo e a sua mediunidade e tudo mais, é quase que improvável que você fosse ver um daimon no momento de evocação, né? E você relatou no vídeo que você viu algumas coisas e tal, e isso é muito raro. Ele falou pra mim, isso é muito raro. E dada a sua inexperiência no assunto, aí mesmo que é bem provável que você tenha tido um problema causado somente por ela, né? Ela tenha levado espíritos ruins ali, cavernosos, para amedrontar você, para causar aquilo tudo. Uma coisa que eu não havia percebido é que coisas que aconteceram nesse período eram coisas que já me aconteciam em outros períodos da minha vida, na minha adolescência, na minha infância. A questão de objetos, já teve muitos casos, essa Padilha ela tem a força do caralho, sabe? Já teve muitos casos em que o próprio colar dela, acho que eu já relatei isso aqui no vídeo, né, numa sexta-feira santa, numa quinta para sexta-feira santa, o próprio colar dela pendurado num local sem nenhum tipo de som que pudesse causar algum tipo de vibração, sem nenhum tipo de movimento, o troço se mexia. E eu lembro que na ocasião eu tentei pegar câmera, tentei pegar celular para gravar e nada funcionava no momento, entende? E na ocasião era porque ela queria passar algum tipo de mensagem, mas assim, da mesma forma que ela mexe nas coisas, que o espírito pode mexer nas coisas para tentar passar uma mensagem simples, ele pode fazer isso para te assustar. E foi o que aconteceu nesse meu caso com a questão da Goécia, né? Muitos eventos aconteceram, me assustaram as pessoas que moravam comigo, quem estava de fora ia na minha casa e via o quadro soltava da parede, o quadro se mexia, rodava, e a gente atribuindo aquilo ali a Goécia erroneamente. Ainda bem que eu sou uma pessoa sensata e que eu estudei, claro, eu não sou magista de Goécia, entendeu? Eu não sou a pessoa fodona na Goécia, não tenho na Goécia a experiência que eu tenho na Umbanda, no Candomblé, eu não tenho. Mas eu tenho alguma coisa por questão de eu ter estudado muito sobre isso, até para entender esse problema. E eu tenho que dar realmente razão a essas pessoas que tentaram me alertar. Não foram os espíritos da Goécia que causaram aquele problema todo. E um fator preponderante, né, um fator, acho que principal, para eu ter acreditado nesses magistas e para eu ter entendido que de fato Maria Padilha não cabe na Goécia, foi o fato de que durante a gravação desse vídeo, esse vídeo do quadro, eu tive alguns problemas. Eu não mencionei antes isso porque eu realmente sempre quis ter esse cuidado de não ser injusta com a Goécia, entendeu? Então eu tenho noção de que o peso de uma coisa que eu falasse e que aquilo ali fosse atribuído, na época eu acreditava ser atribuído à Goécia, fosse pesar negativo, então eu não falei. Durante a gravação do quadro eu tive alguns problemas e não foram espíritos da Goécia. Os espíritos da Goécia, eles não iam se dar o trabalho anos depois que eu tive alguma coisa a ver com aquilo, anos depois de banimento, e eu não tendo nada a ver com eles mais, eles não iam se dar o trabalho de vir pessoalmente me assustar.
enquanto eu tô gravando um vídeo pro YouTube, entendeu? Então não foram os espíritos da Goécia que me assustaram ali naquele vídeo. A palhaçada que teve ali, tudo que aconteceu ali era totalmente referente e comandado provavelmente pela própria Pombagira. Como vocês mesmos sabem, essas entidades elas acabam tendo um certo poder, né, sobre muitos outros espíritos. Então, de algum modo, eles podem não só escravizar espíritos, como eles podem controlar, ordenar, educar e fazer o que bem entender com outros espíritos. Eles têm também uma capacidade de criação grande, não só de criação no sentido de mover coisas e de fazer coisas acontecerem. Eles podem fazer coisas no ambiente, eles podem criar imagens. Eu não entendi na hora, né? Mas com certeza foi um meio de me apavorar e de colocar a Maria Padilha ali como a salvadora da pátria, do problema que ela mesma causou. Agora vamos lá. Eu estou falando para você sair correndo para Goécia? Não. Eu estou falando que Goécia é uma coisa muito fácil de lidar? Não. Eu estou dizendo que ela não te acarreta risco? Não. Ela pode ser perigosa, sim. Você tá vendo, eu fui tentar mexer, acabou entrando um encosto desse, né? Que até então eu não sabia que era um encosto, mas pra mim hoje em dia é. Inclusive, eu realmente acho que estão banalizando a Goécia, principalmente aqui no YouTube. Eu acho que tem uma galera muito doidona, sabe? A mesma galera que... do mesmo forma que tem galera que parece que tá imbecil acerca de Exu e Pombagira, né? Parece que tem uma galera que tá idiota a respeito de Goécia, tá se fazendo de babaca, né? Tá uma parte colocando como se fosse uma coisa muito simples, que não acarretasse riscos, enquanto que outra parte está demonizando, né? É engraçado que essa parte que demoniza a Goécia, que estão metendo pau na Goécia aqui no YouTube, são pessoas que elas colocam a raiz de todo o mal na Goécia e elas ignoram completamente o fato de que esses são espíritos antiguíssimos. O culto, a lida com essas divindades é muito mais, de algum modo, segura até. É uma das coisas mais seguras, antigas e utilizadas ao redor do mundo, né? Enquanto que essas pessoas, elas batem cabeça por causa de espíritos de pessoas que morreram, pessoas que erradas pra caramba, que cometeram toda sorte de crimes e que vêm aqui hoje para beber, para fumar às custas dos seus cavalos, né? E elas estão metendo pau na Goécia. Outra coisa, antes de vocês começarem a falar besteira para os seus seguidores, vocês que ficam nessa presepada de vídeo-resposta, antes de vocês falarem que eu estava lidando com coisas ruins, eu estou passando problema com Pombagira agora por causa disso, cara, para de falar besteira. Para, sério mesmo. Por quê? O meu primeiro problema com o Exu Pombagira, você sabe quando eu tive? A primeira vez que eu tomei uma porrada grande deles e que eu percebi que tinha algo errado com eles, você sabe quando que foi? Eu tinha pouco mais de 1 ano de Umbanda. Eu estava de preceito da minha obrigação candomblé, quando o problema foi tão grande que eu não podia entrar em casa de Exu, obviamente. Eu pedi a minha mãe de santo para entrar e ela pegar as 2 imagens que eu tinha, das duas Padilhas, ela falou para mim com uma cara assim de derrotada. Ela falou: minha filha, você quer isso mesmo? Eu falei: mãe, pode botar fora. E ela tentar argumentar comigo e eu falar para ela: mãe, bota fora, pode despachar, eu não quero mais trabalhar com isso. Depois disso eu voltei, as conversas deles para deixar a gente... relacionamento abusivo, gente. Quem já viveu um relacionamento abusivo ou viu alguém vivendo, é exatamente isso, entendeu? Aquela conversa bonita, aquela coisa, não sei o que, não sei o que lá, você cai igual um babaca ali. Eu caí, voltava, saí do meu preceito, comecei a trabalhar com ele de novo e tal, tive problemas graves novamente. E desde então, depois daquilo, quando eu mesma pude pegar e botar as mãos nas coisas, tempos depois, catei caldeirão, catei roupa, catei tudo fora. E assim foi. Isso no início do meu trajeto na Umbanda.
tá? No início. Quando eu falei aqui acerca dessas entidades, eu falei do que eu passei ao longo de todos esses anos e do que as pessoas passam. Eu não estou falando de nenhum problema específico nem de nada que esteja vivendo agora. Embora agora eu esteja com uma demanda grande com eles, com um problema grande com eles, mas é porque eu abri isso tudo para vocês, para o público, e porque eu definitivamente cortei as minhas relações com eles. Eu não trabalho mais com eles, eu não tenho mais nada com eles. Então, dizer que isso aí é por causa da Goécia, o lance da Goécia foi lá em 2015, meu bem. Foi em 2015. A própria Padilha, que foi a causadora daquele problema todo, é só você raciocinar. Assiste aquele vídeo e raciocina. Antes, se você não conhece o sistema da Goécia, estude um pouquinho da Goécia. Eu até autorizo alguém que tenha conhecimento de verdade nisso, né, que lide com isso há muitos anos, a falar e a fazer um vídeo resposta a respeito desse meu vídeo para poder explicar melhor e mais detalhadamente para vocês por que era falho total essa questão da Padilha no meio da Goécia, tá bom? Eu autorizo, pode fazer. Se quiser pegar trecho do vídeo, pode fazer. E outra, você que tá com medo da Goécia por causa dessa doida aí do YouTube, eu falo uma coisa pra vocês. Existem seus riscos, claro que existem riscos, não é brincadeira, não é para ser de a pomba rolou igual o nego tá fazendo por aí, não. É uma coisa séria, gente, é uma coisa antiga demais. Muitas pessoas se beneficiaram disso, além de Salomão, gente, muitas. E as pessoas conseguem lidar com aquilo ali e fazer tudo corretamente. O que eu quero dizer pra você é que, de algum modo, acaba que a Goécia, ela acaba sendo muito mais segura se você fizer ela corretamente, orientada por uma pessoa que sabe muito mais do que você nesse sentido. Ela acaba sendo muito mais segura do que você lidar com espíritos, né? O candomblé fala como é que é prejudicial a lida com eguns, né? Os espíritos, as pessoas que morreram, elas não têm que estar aqui. Elas causam um desequilíbrio energético, elas causam problemas pra gente. Um dos primeiros vídeos que eu botei no canal foi influência de espíritos. Eu falei aqui de tudo que eles causam. É muito mais difícil você controlar um espírito de uma pessoa que morreu, que veio aqui por alguma razão, do que você lidar com o espírito da Goécia, que existe ali todo um ensinamento para você fazer os banimentos, para você se proteger daquilo ali, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo, espero que tenha ficado claro. Beijo grande.